Oi, pessoal, tudo bom? Hoje é a nossa quarta aula de revisão para a prova do Enem e o tema de hoje vai ser desenvolvimento. Nós já fizemos a sequência de introdução e agora a gente precisa continuar pela redação. Tudo bem? Então, vamos começar aqui essa revisão para essa parte do texto que é o teu desenvolvimento. Sei que é onde a maior parte dos alunos tem bastante dúvida por conta do uso dos repertórios. Sei que dá uma afliçãozinha, mas vamos revisar aqui que você vai conseguir trabalhar tranquilamente. Então, o que é que você precisa saber para conseguir fazer um parágrafo de desenvolvimento? Basicamente, a primeira parte do parágrafo, para ele ficar bem organizado, é você indicar para o corretor qual é o assunto central daquele parágrafo, tá bem? Então, esse termozinho tópico frasal é isso, é você começar o seu parágrafo indicando qual vai ser o assunto. E esse assunto é justamente aquele argumento número 1 que você citou lá na introdução. Então, aqui, por ser o primeiro desenvolvimento, você trabalha sobre essa questão. Logo em seguida que você já indicou o assunto para o corretor, agora o que você vai fazer é contextualizar, trazer uma informação que demonstre a existência desse problema, pode ser um filme, uma série, uma situação relevante que aconteceu, você realmente contextualiza, põe aqui o teu repertório. E aí, depois que você faz isso, fica mais fácil de conseguir argumentar, de deixar o posicionamento bem claro, para que o corretor perceba que você realmente consegue ter esse domínio de argumentação e de posicionamento crítico e reflexivo. Tanto é que se lá no finalzinho do teu parágrafo você quiser reforçar esse posicionamento, pode fazer. Já que está falando de uma situação problemática, dá só para reforçar a crítica em cima desse problema do parágrafo que você está falando. Tudo bem? Então, basicamente, é essa estrutura que a gente segue para conseguir montar um desenvolvimento. E aí, eu trouxe um exemplo para vocês perceberem essas partes da estrutura, como é que os alunos organizam, e é só lembrar, não encara um modelo que eu trouxe aqui como uma fórmula para você seguir, é só para você poder visualizar como é que dá para organizar esse parágrafo. Então, vamos fazer a leitura aqui para vocês verem. É relevante abordar que durante 1903 foi fundado o Hospital Colônia de Barbacena, onde eram isolados os doentes mentais que foram submetidos ao frio, à fome e doenças, sendo submetidos à tortura, violência e posteriormente à morte. Sua última cela foi desativada em 1994. Entretanto, por infelicidade, a exclusão de pacientes da psicopatia ocorre até os dias atuais. Então, basicamente, o aluno aqui consegue fazer essa relação de repertório com a problemática que ele quer tratar. E aí ele só continua em relação à argumentação aqui, ó. A argumentação e justificativa desse problema. Esse panorama acontece porque a maioria dos governantes, grupos essenciais para a erradicação dos estigmas sociais referentes às doenças mentais, interessa-se geralmente apenas pelo superficial, negligenciando a estipulação social em torno dos cidadãos. Então, ele consegue argumentar e se posicionar muito bem. E aí, só para finalizar, ele reforça esse posicionamento. Mostra-se, portanto, que a colossal exclusão relaciona-se com a deficiência informativa reproduzida no Brasil pelos seus governantes. Então, para um parágrafo de desenvolvimento, essa estrutura fica bem interessante, bem organizada. E se vocês quiserem tomar ela como inspiração para construir o parágrafo de vocês, seria legal também, assim como forma até de revisão, já que a prova está perto. Então, basicamente, de desenvolvimento, é isso que vocês precisam ter em mente. Espero que vocês tenham gostado. A aula foi rapidinha aqui, 3 minutos e 55. Mas, qualquer dúvida, qualquer inspiração a mais de tema, de algumas dicas de estrutura, é só ir lá no Insta, meta.linguagem. Até a próxima aula. Obrigada.